Graça e paz, meus irmãos, que alegria essa noite celebrarmos ao Senhor, culto de adoração, de celebração ao nosso Deus, ao único que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Que alegria poder estar na sua casa, junto com você nesse tempo, em que a Igreja Batista Central de Uberlândia tem se reunido online através das redes sociais, com a expectativa de em breve podermos estar juntos lá na nossa sede, mas estamos aqui para celebrar e adorar o nosso Deus neste culto de domingo, dia 17 de maio, um tempo especial na presença do nosso Senhor. Desejamos mesmo que você esteja aí guardado pela mão do nosso bom Deus, e que cada família da Igreja Central de Uberlândia, cada um que está aqui nos acompanhando, a Deus, através desta live, este culto ao nosso Deus, que você esteja guardado, protegido, abençoado e livre desse tempo difícil de coronavírus, dessa crise, que o Senhor esteja abençoando sua casa. Convido você a orar nesse instante. Vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Deus tem algo a fazer contigo nessa noite. Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse momento de culto. Que o Senhor receba a adoração, a celebração a Deus no teu trono, e que o Senhor seja engrandecido, exaltado. Que a tua bênção esteja sobre cada um. E que, ó Pai, que o Senhor possa também derramar, ó Deus, pela tua palavra, na intercessão, Pai, na adoração, derrama mesmo a tua bênção sobre nós. Nós oramos, Pai, agradecidos, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Que você possa participar conosco deste culto. Adore ao Senhor, vamos cantar os cânticos, depois vamos ouvir o recado de Deus para a nossa vida, através da mensagem que Deus tem para nós nesse dia. Deus te abençoe. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém. Que bom é adorar ao Senhor, bendizer o nome do nosso bom Deus. Quero convidar você a meditar no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia aí, Êxodo 14. Nós vamos ler os 14 primeiros versos, de 1 a 14. Êxodo 14, verso 1 ao 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampe perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampe à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdermos os nossos escravos? Então o Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó,
os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios? Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Amém? Que Deus abençoe a porção dessa palavra sobre sua vida. Nesse tempo complicado, de muitas lutas, como é bom saber, e como diz o verso 14, e como termina esse texto, que há um Deus lutando lutas em nosso lugar, por nós, por mim e por você. E eu gostaria de meditar nessa noite de domingo exatamente sobre isso. Quando Deus se envolve nas nossas lutas, né? É muito bom a gente saber que temos um Deus ao nosso favor. Paulo vai dizer isso lá aos Romanos, no capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isto é revigorante, isto é confortador, isso é animador, mesmo quando às vezes a gente não tem muita esperança, quando olhamos para a dimensão da luta e temos aquela sensação de que as coisas agora vão, né, ter o fim, mas salta a nossa fé, esta confiança num Deus que declara que tem lutado as lutas por nós. O texto chega aqui a recomendar: se acalmem, acalmem-se, porque há um Deus em nosso favor. E sabe, hoje você precisa ouvir esta voz de Deus de dizer: acalme-se, há um Deus trabalhando na sua vida. De repente as suas lutas se multiplicaram nesses dias mais difíceis, mas o texto deixa bem claro: enquanto Deus estiver em sua causa, nós podemos nos revigorar, nos tranquilizar. Sabemos que às vezes somos tomados pelo medo. É muito difícil não saber como as coisas vão acontecer, como elas vão se fechar, qual é o próximo episódio, como é que é o dia de amanhã. O Deus que diz que luta por você e fala para você se acalmar, ele não tem esse problema, ele sabe o teu amanhã. Aliás, o salmista declara que ele conhece todos os teus dias. Portanto, vale a pena a gente trocar a angústia, a ansiedade, até mesmo desespero pelo nível de luta, pela calma da presença de um Deus que é poderoso para lutar e vencer as lutas. Quando a gente não sabe o resultado final das coisas que estão por vir, acredite, né? Nesta hora, sua esperança tem que ser colocada nas mãos do Deus, o único que é poderoso para fazer muito mais do que você precisa. Eu queria chamar a atenção do fato de que, se Deus luta as nossas lutas, logo nós não estamos sós. Você não está atravessando por este vale que talvez você esteja atravessando. Aliás, todos estamos atravessando, temos algo em comum nesse tempo difícil que estamos vivendo. Você não está sozinho neste vale. E é isso que eu queria te falar para você colocar os teus olhos comigo nesses versos
para vermos algumas coisas que diz respeito a isso. Primeiro, a presença de Deus aí contigo traz esperança para que você siga na direção da vitória. Ora, se Deus está caminhando com você, então, se você prestar atenção naquilo que Deus está te falando, naquilo que Deus está direcionando, a presença dele, a diferença que esta presença pode fazer, então, ao final disso, haverá uma vitória sobre a sua vida. Se você olhar para os versos 1 a 3, os 3 primeiros versos, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo, se acampem perto ali daqueles lugares junto ao mar, acampem à beira-mar, porque o faraó vai pensar que vocês estão vagando confusos pelo deserto. Preste atenção aqui, Deus sabia qual era a melhor estratégia, qual é o melhor caminho. E querendo conduzir aquele povo, ele se manifestou ao seu líder. Deus tem se manifestado, Deus tem desejado nos orientar. Deus, quem sabe, já está até te dizendo exatamente por qual caminho você deve conduzir os seus próximos passos. Mas é preciso que você se mexa na direção daquilo que Deus mandou você fazer. Ele precisa ver em você a obediência irrestrita para confiar de que Ele sabe exatamente qual é a melhor condução para a sua história. O grande problema, sabe, queridos, das nossas vidas é que sempre queremos manter o controle nós mesmos. E no afã de mantermos o controle, tomamos as decisões. Achamos que entendemos todas as coisas e, às vezes, tudo que precisamos para alcançarmos a vitória é entender que se nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Nós precisamos simplesmente dizer para Deus: Senhor, dá-nos a direção, mostra-nos o caminho e obedecer, sabendo que os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. Deus deu uma ordem aqui bem clara nesses 3 primeiros versos. Mude o rumo. Quem sabe o que você precisa para descobrir a vitória aí à frente é fazer agora da maneira de Deus e não mais da sua. Portanto, quem sabe Deus está falando para você hoje: mude o rumo. A segunda coisa que eu percebo aqui, se Deus está aí com você, Ele é maior do que a sua luta. Se você colocar a sua luta do lado de Deus, não tem como você olhar para a sua luta e achar que ela seja maior do que o teu Deus. O verso 4 diz assim, olha: endurecerei o coração de Faraó e ele vai persegui-los. Todavia, olha o que diz o texto: eu serei glorificado por meio do Faraó e de todos os seus exércitos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: até a luta é tão inferior a Deus que a própria luta se torna, quando Deus quer, um instrumento na mão dele mesmo. Deus tem controle de todas as coisas, mesmo na hora da tua adversidade. Deus não perdeu em nenhum momento sequer o controle de todas as coisas, porque nada pega Deus de surpresa. Quando a gente olha para cá, a gente percebe para esse texto do verso 4, Deus endurece o coração do Faraó para que através daquela perseguição houvesse glória quando Deus mandasse o livramento. Muitas vezes você não entende o que está te acontecendo.
Quem sabe você também não entende a forma como Deus age. Mas todas as vezes que Deus age, Ele sempre traz a vitória. Porque, por vezes, a forma de Deus é oposta à forma como nós faríamos. Exatamente porque nós não somos Deus, mas Ele é. Ele é. Me lembro daquela história do Lázaro, quando Jesus recebe aquela ordem, leva 4 dias para chegar, depois de ter dito que não acabaria em morte, e acabou. E ele foi lá e ressuscitou Lázaro, porque ninguém poderia dizer o que Jesus disse. Aquilo não vai acabar em morte. E resolveu o problema mesmo depois de ter morrido, porque ninguém é como Ele é. Ninguém é como o nosso Deus. E quando você desfruta da companhia deste Deus, no meio da luta, quando você olha os cenários e você não vê o caminho, não havia para onde ir, ali estava o mar, não tinha como passar, atrás vinha Faraó enfurecido com todo o seu arsenal, havia carros até especiais, os principais carros de guerra, todo um exército aparelhado para a guerra, não tinha como escapar. Exatamente nesta hora que quem é Deus é Ele, não é você. Então, eu acho que a coisa que a gente mais precisa aprender, eu acho que é tempo de aprendermos isso com certa urgência, parar de questioná-lo, parar de querer direcionar Deus, de ensinar a Ele o caminho, quando Ele está a nos ensinar, porque Ele pede todas as coisas, Ele pode todas as coisas, e as suas lutas, querido, tem para Deus uma grande oportunidade de você reconhecê-lo como Senhor da vida, maior do que tudo, e aprender a viver na dependência dEle. Quem sabe hoje você precisa descobrir esse Deus que é de fato Senhor de todas as coisas. Às vezes tratamos Deus sem a verdadeira dimensão e significado dessa expressão. Parece que às vezes a nossa relação, quando nos referimos a Ele como Deus, fica um pouco religiosa demais. Acho que precisamos entender que estamos diante, de verdade, de maneira definitiva, do Criador e sustentador de todas as coisas. É esse o Deus que está aí com você. É esse o Deus que estava ali, na beira daquele mar, pronto para completar a bênção sobre o seu povo. Deus está pronto para completar a tua vitória, a tua bênção. E você? Há uma terceira coisa aqui. Se você realmente entende que Deus está aí contigo, versos 5 a 7, quando a gente tem, como eles têm o cenário ali, a luta e Deus, e eles olham para a luta e se desesperam. Essa lição vai nos ensinar a colocar os olhos no lugar certo. Quem vive olhando para as lutas não vive vendo Deus do jeito que Deus precisa ser visto. Para de olhar as circunstâncias, olha para Deus. Versos 5 ao 7, assim, olha, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o Faraó mandou aprontar sua carruagem, levou consigo seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Quando você vê essa descrição aí esse quadro da luta, essa é a descrição da luta. O Faraó está indignado.
O exército está vindo. O poder dele é muito maior do que o das pessoas. Os que vão enfrentá-los é impossível fazer. Então, o que acontece quando olhamos e as situações da vida se complicam ao redor da gente? Elas podem ser difíceis, mas elas não podem determinar o tamanho da sua fé em Deus. Pelo contrário, a sua fé em Deus é que deve prevalecer no meio das circunstâncias. Algo aqui tem que ser maior do que a sua luta. E maior do que sua luta é só a sua fé, meu irmão. E foi em meio à adversidade do povo que certa vez o profeta Abacuque escreveu uma das expressões mais extraordinárias de quem de fato olha para Deus mais do que para a circunstância. É quando lá em Abacuque 3, versos 17 e 18, aquele texto bem conhecido que fala: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É claro, não importa as circunstâncias para quem tem Deus. A fé em Deus sempre será algo maior do que as circunstâncias. Ela pode produzir um efeito que só quem sabe o que é o significado quando a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, é que realmente entende que no meio das circunstâncias é tempo de crer mais. Está difícil? Fica firme. Creia. Foque em Deus e renove sua fé. Porque o salmista vai declarar lá no Salmo 20, verso 7, que alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Essa é a verdadeira confiança. Então, nesse tempo de luta, nós precisamos, quando olharmos para as suas circunstâncias, colocarmos os olhos em Deus e dizer: nada é maior do que Deus. Creia mais. Há uma quarta lição. O verso 8 e 9 nos dá conta de que passamos por lutas, porque muitas dessas lutas são impostas vinda por inimigos que odeiam a nossa vitória. Aqui fala que o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Ou seja, quando o faraó viu aqueles que eram escravos, a quem ele não dava nenhum valor, saírem marchando triunfantemente, posso imaginar aquele povo se sentindo, o melhor povo do mundo. Agora, nossa, a bênção chegou. Havia um triunfo naquela marcha. Você que está marchando, queridos, em direção à terra da promessa, você que já tem Cristo no teu coração, sabe que o teu nome está escrito no livro da vida, mesmo que você esteja pisando neste mundo que jaz no maligno, mesmo que a sua trajetória esteja aí em pleno vale da sombra da morte, você marcha triunfante, porque você sabe em quem você tem crido e você está certo de que Ele é poderoso para guardar o teu tesouro até o dia final, que nada vai te tirar das mãos do Senhor, que você pertence a Ele e que ninguém tem este poder de tirar da mão dEle. Você marcha com aquele gosto de quem triunfa, mesmo no meio da tribulação, mesmo diante do faraó, diante deste inimigo cruel que está aí neste mundo, você está triunfante, porque você entendeu que a vitória é
garantida que, apesar do tamanho do inimigo, quem te deu a vitória já derrotou ele, e para a glória de Jesus. Ah, queridos, podem vir os inimigos do tamanho que for, nada pode tirar o seu triunfo. O inimigo odeia ver o teu triunfo, o inimigo odeia ver o teu sucesso. Sabe por quê? Porque é da natureza do derrotado detestar o vitorioso. O nosso inimigo, ele já está derrotado. Jesus já pisou, já esmagou. Agora, quanto a você que está na cruz de Cristo, ele já te honrou, já te deu a vitória. Acredite, se apega nesse triunfo e fica firme, meu querido, porque Deus vai te honrar. Há uma quinta lição aqui. Talvez seja uma lição que precisamos aprender de verdade. Porque quando olhamos as circunstâncias, e acho que quando elas vão ficando mais difíceis, porque toda luta tem um ápice, ela vai se intensificando porque algo precisa acontecer para que a vitória venha. E não há vitória sem luta. E a luta chega ao ápice. E quando chega o ápice, algumas vezes nós fazemos aquilo que está aqui no verso 10 a 12. Ao aproximar-se o faraó, ou seja, quando eles viram que eles iam sucumbir, eles avistaram os egípcios, diz aqui o verso, que marchavam na direção deles. E acredito que seja uma marcha daquela de para acabar. Eles ficaram aterrorizados e foram clamar ao Senhor. Só que olha o clamor. Verso 11 e 12, disseram a Moisés, preste atenção, primeiro, ô Moisés, tinha falta de túmulo no Egito? Se é para morrer, a gente ficava lá. Segundo, o que você fez com a gente? Agora a culpa é do Moisés. Parece que o sentimento da promessa cabia só na cabeça de um. Terceiro, já lhe tínhamos dito no Egito, desde lá, deixa a gente em paz. Nós vamos ficar escravos dos egípcios. E quarto, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Gente, é uma enciclopédia de murmuração. Fico pensando a dificuldade de Moisés ouvir tudo isso. Fico pensando, eles tinham vivido uma experiência em que Deus enviou 10 pragas sobre aquela terra. E agora eles estão murmurando e murmurando. Parece que vai ficando mais intensa a murmuração. Porque vai ficando mais intensa a luta. Cuidado, meu irmão, cuidado, meu querido. Para que a sua vida não esteja se ocupando em que a intensidade da luta seja a intensidade da sua incredulidade, da sua falta de respeito por Deus, da sua murmuração, do seu mau comportamento como crente, do seu péssimo testemunho que às vezes nós damos quando achamos que não podíamos passar pelo que estamos passando. Cadê Deus? Como se Deus nada tivesse sido feito. Olha, queridos, ainda bem que Deus não deu ouvido a toda aquela murmuração. Ainda bem que Deus não deu ouvido àquele momento que, quando as coisas apertam, muitos a boca enche de tanta bobagem. É tempo de você se acalmar. Se acalme. Aliás, é diante deste alto nível de murmuração que Moisés declara: se acalma. Calma. Espera aí. Há um Deus
A única coisa ruim de tudo isso é que a murmuração ela traz consigo uma revelação. Ela revela nossa insatisfação com alguém que a gente jamais poderia ter um sentimento desse com o nosso Deus. Quando você murmura, você está dizendo que você não concorda com as coisas que estão te acontecendo, que Ele é injusto para te permitir você passar pelo que você está passando. É como se a gente dissesse a Ele que Ele não se importa conosco. Aliás, lá no barco, aquele episódio que os discípulos estavam enfrentando aquela tempestade, Jesus lá tranquilo, e eles se perguntaram: o Senhor não te importas que pereçamos? Queridos, a impaciência é sua, a intranquilidade é sua, não com Deus. Deus sabe a hora certa de agir. Nessa hora, a murmuração demonstra a sua falta de confiança. É a afirmação mais contundente de que precisamos aprender a lição da fé. Estamos dizendo de forma indireta para Deus que desconfiamos das ações dele e até mesmo de seus propósitos. Eu quero falar uma última coisa antes de concluir. Uma sexta coisa. Está no verso 13, que diz assim, olha, não tenho medo, Moisés respondeu a eles. Diante dessa murmuração, esse ápice, não tenho medo, fiquem firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Queridos, a pergunta que a gente precisa fazer aqui, o que Moisés está vendo diferente dos outros que estavam vendo? Porque Moisés está no mesmo lugar onde todos os demais estão. É o mesmo mar que estaria à frente, que não tem para onde ir. É o mesmo exército que está vindo sobre os outros, está vindo sobre Moisés. O que leva a gente a crer que a perspectiva aqui é da maneira como a gente enxerga. E você precisa pedir a Deus, urgentemente, para abrir os teus olhos espirituais. Ver o que geralmente as pessoas não veem na hora da luta. Ali todo um povo só enxergava a derrota, mas o Moisés, olhando para as mesmas circunstâncias, debaixo dos mesmos problemas, com a possibilidade de ter a mesma sorte dos demais, ele diz assim: por que vocês estão com medo? Não tenha medo, não. É alguém que já entendeu com quem ele estava. É alguém que não perdeu de vista o que Deus já tinha feito ali, ó, no Egito. E eu vou ter medo desse aí? Não. Fiquem firmes e vejam. Gente, abra o olho, porque o que vocês vão ver é o que os olhos humanos não conseguem ver. Hoje mesmo o Senhor vai livrar vocês. Esses que vocês estão vendo, vocês não verão mais. Tem horas que a gente precisa aprender a se aquietar, deixar que a nossa fé em Deus fale por nós, haja por nós. É quando o salmista declara lá no Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é fácil, mas para pensar. Quando ao seu redor as circunstâncias dizem que a tua derrota é agora, a melhor solução é olhar para quem está acima de tudo, de onde virá o teu socorro, e se aquietar neste Deus, se esconder debaixo das asas desse Deus, para saber que agora é a hora dele. Se a hora de Deus, a sua acabou, irmão. Acabou, minha irmã.
Para aí, para. Deixa Deus agir. Eu quero concluir essa meditação dizendo lá que no verso 14, o texto termina aqui, que nós lemos, assim, olha, o Senhor vai lutar por vocês. Se acalme. O prognóstico pode ser ruim. Ó, tem um exército enorme, Faraó é mais forte, não tem para onde ir. Se acalme. Os pontos são desfavoráveis, mas lembre-se de será socorrido por aquele que está no alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o Criador, é o sustentador, é o Todo-Poderoso. A Ele confiamos, a Ele dedicamos. Esse Deus que podemos passar pelo que for, luta por mim. E a gente sabe muito bem que quando Deus luta por nós, a vitória é certa. Amém? Que esta semana seja uma semana abençoada sobre a sua vida. Que esta palavra de um Deus que luta por você possa acalentar o seu coração no meio das lutas suas, que eu sei que existem. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor te envolva de maneira que você jamais perca a fé. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir.